meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos à aula 2 de Constitucional 1 do nosso projeto de monitoria. Bom, na aula passada nós trabalhamos sobre as dimensões conceituais e históricas, sobre o que é Constituição. Eu lembro que eu falei sobre Constituição numa perspectiva mais ampla, depois a gente trabalhou as questões históricas. Eu lembro de ter falado um pouco sobre a Revolução Americana, a Revolução Francesa, como essas duas revoluções influenciaram a formação das constituições no mundo, e, claro, no Brasil. Lembro de ter tratado bastante sobre essas questões históricas, e trabalhamos também um breve discurso, um discurso sobre constitucionalismo, falamos sobre o constitucionalismo antigo, sobre o moderno, algumas questões sobre a expansão e diversidade, trabalhamos também o termo no seu sentido contemporâneo, e eu lembro também que nós falamos um pouco sobre os sentidos da Constituição, alguns sentidos como o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico e o sentido também normativo e culturalista das Constituições, Nessa aula, seria interessante a gente entrar na questão da classificação das Constituições. Mas antes, seria interessante a gente falar um pouco sobre formas de Estado e de governo. Não vou aprofundar aqui agora, porque mais para frente a gente vai ter que tratar isso de novo. Como eu disse, em todas as nossas aulas sempre vão ficar pontas soltas, Mas mais para frente a gente vai estar revendo esses conceitos e elas vão linkando umas às outras, Vocês vão perceber não só nas nossas aulas, como também nas suas leituras cotidianas, Espero que vocês estejam fazendo as suas leituras. Bom, formas de Estado e de governo, o que a gente pode falar? Que esses termos, eles referem-se a diferentes aspectos da organização política de um país. A forma de Estado, ela se concentra na estrutura e na relação entre as unidades territoriais, enquanto que a forma de governo, ela se refere à distribuição do poder dentro do Estado. Vamos tratar aqui de algumas formas de Estado, Vamos classificar algumas aqui. Por exemplo, nós temos o Estado unitário. Nesse tipo de Estado, o poder político ele é centralizado em uma única unidade central. Em uma única autoridade central. A administração e a legislação ocorrem principalmente no governo central. E as subdivisões, como os estados, as províncias, elas possuem poderes limitados e delegados. Já no Estado Federal, é um poder político dividido entre governo central e unidades territoriais autônomas, estados, províncias, regiões, que possuem suas próprias autoridades legislativas e administrativas. A Constituição define a distribuição de poderes entre essas entidades. Esse é o modelo adotado pelo Brasil. E também temos o Estado Confederado. Ele é menos comum hoje em dia. O Estado Confederado é uma união de estados independentes que mantém sua soberania, mas concordam em cooperar em questões limitadas, como defesa e negociações. A autoridade central é fraca em comparação com os Estados-membros. Formas de governo. Nós temos, por exemplo, a monarquia absoluta. Nesse sistema, um monarca detém poderes supremos e não está sujeito a limitações constitucionais ou legislativas significativas. O monarca exerce controle sobre todos os aspectos do governo. Temos também a monarquia constitucional. Nesse modelo, a monarquia desempenha um papel cerimonial ou representativo, enquanto o poder executivo real é exercido por um governo eleito. A Constituição limita o poder do monarca. Seria basicamente o modelo inglês, Nós temos também a República, que é o modelo brasileiro. Em uma república, o chefe de Estado é geralmente um presidente eleito ou outro líder não monárquico. O poder pode ser exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente pelos cidadãos. República, vale a gente lembrar aqui, que vem da palavra res publica, do latim, que diz respeito ao povo, que está relacionado ao povo, que condiz ao povo.
Temos também a democracia direta. Os cidadãos participam diretamente na tomada de decisões políticas, em vez de eleger representantes. Isso é mais viável em comunidades pequenas e questões locais. Temos também a democracia representativa. Os cidadãos eleitos representam e tomam decisões em seu nome. É o tipo mais comum de democracia em países maiores. Temos também a famosa e temida ditadura. Nesse sistema, o poder está concentrado nas mãos de um líder ou grupo que exerce controle autoritário sobre o governo e a sociedade. As liberdades civis e as políticas costumam ser bem limitadas. Temos também a oligarquia, que é um pequeno grupo de pessoas, geralmente com base em riquezas ou status sociais ou poder militar, que detém o poder e governa em benefício próprio. E, por fim, antiga e às vezes até encontrada nos dias atuais, a teocracia, que é um governo baseado em princípios religiosos e líderes religiosos têm autoridade política. As leis e políticas são influenciadas pela religião dominante. Bom, cada país ele pode adotar combinações de diferentes formas, né? De diferentes formas de Estado, de diferentes formas de governo, e resultando em uma variedade de sistemas políticos ao redor do mundo. E agora a gente pode adentrar aqui nas classificações das constituições. O que a gente pode dizer? Que a Constituição ela é um livro de Estado. Neles são registrados os valores de um povo, os valores de uma nação, que quer se manter caso já tenham esses valores já em prática, né? Ou aqueles que não se têm, mas que se pretende alcançar. Como é um livro de Estado, ele é feito para ser um livro onde a mudança desses valores seja difícil, quase impossível. Isso se dá exatamente porque os valores, normalmente, têm esse caráter perpétuo. Por serem valores, ele tem que ser uma coisa que perdura, né? Que não vai ceder simplesmente a desejo de um grupo ou de uma pessoa, né? Não que eles não possam ser alterados, né? Mas eles obedecem a uma sistemática. Não é fácil mudar os valores constitucionais. A Constituição, ela diferencia das leis, né? As leis, por exemplo, elas têm uma diretriz de determinado governo e estão sujeitas a mudarem pelo menos a cada 4 anos. No caso do Brasil, né? Quando você muda o governo, né? A nossa Constituição, ela só pode mudar de acordo com o que está descrito lá no artigo 62, que vai aparecer aí em tela, né? É necessário um terço do Congresso querendo essa alteração, ou o Senado, ou a Câmara de Deputados, o Presidente da República, pretendendo essa alteração, ou a maioria das unidades federativas, que, contando com o Distrito Federal, na soma, 27 unidades, sendo que dessas 27 unidades, 14 delas precisariam querer a mudança do texto constitucional. Além dessa proposição, ainda existe todo o formalismo, né? Você vai precisar de 3/5 na votação no Senado e 2 votações na Câmara dos Deputados. Ou seja, é muito difícil você aprovar uma alteração na Constituição. Pensando em leis, fica claro que lei altera lei. Uma lei no âmbito trabalhista vai alterar outra lei trabalhista, uma vai revogar a outra. Você tem uma lei, posteriormente surge uma outra lei que está legislando em cima do que essa legislava, e esta lei, ela vai alterar esta lei, vai revogar esta e vai passar a valer essa. Ou podem ser concorrentes, às vezes essa vai complementar aquilo que a anterior não estava trabalhando, né? Isso no âmbito trabalhista, INSS e outros, né? Outras áreas. Para mudanças na Constituição, exige-se um debate mais amplo pelo legislador para modificar seu texto constitucional. Isso porque a Constituição, pelo fato da Constituição não ser uma mera lei, exige maior debate em comparação com as leis. Apesar das várias classificações, basicamente podemos dividir a Constituição entre formal e material. E é aqui que às vezes a gente confunde muito essa questão de formal e material. Vamos chegar nisso aí. Ela é tanto material quanto formal. Ou seja, ela tem uma forma definida
e é composta por 250 artigos. Essa é a estrutura formal da Constituição. Pensem em um livro, né? Eu estou sem a Constituição aqui, mas, né, pensem em um livro. Ela tem uma forma e tem dentro dela 250 artigos, né? Tudo que está fora desses artigos não faz parte da Constituição e é considerado infraconstitucional. Infra porque está abaixo. Você tem a Constituição, né? E o que você tem abaixo dela, daqui para baixo, a gente considera como infraconstitucional. Abaixo da Constituição, basicamente estão as leis, os decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias, enfim, tudo que não é Constituição é infraconstitucional. A Constituição, no Brasil, ela é formal, o que significa que ela assume uma forma escrita. Um detalhe é que até as emendas constitucionais são consideradas como texto anexo à Constituição, uma vez que na Constituição original não há que se falar em inconstitucionalidade, diferentemente das emendas constitucionais, né, que a gente chama de ECs, né, emenda constitucional EC. Porque sim, nas emendas podem haver inconstitucionalidades, né? Vocês podem pesquisar e vocês vão ver que certas emendas constitucionais posteriormente são questionadas, porque dentro do texto choca com aquilo que a Constituição trata. Por outro lado, o lado material da Constituição, presente em sistemas como o norte-americano e o inglês, eles possuem um possui um núcleo principiológico e é composto por leis esparsas, o que torna mais difícil identificar o que possui força constitucional. Isso se dá pelo fato da Constituição desses países não ser formal, e sim material. E aí você deve estar se perguntando, não, mas que diferença é essa? Como que eu vou diferenciar formal e material? Bom, um exemplo que a gente pode dar para ilustrar essa diferença é o tratamento da igualdade de gênero. Isso é um exemplo. A Constituição de 88 distribuiu a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. O Código Civil que vigorava na época, que é o Código Civil de 1916, ele não tratava homens e mulheres de forma igual. Ou seja, você tinha um Código Civil que não tratava com igualdade homens e mulheres. E aí veio uma Constituição que trata de forma igual homens e mulheres. Ora, agora eu tenho uma Constituição que vai contra aquele regime que o Código Civil estava tratando. O que acontece? A leitura que você vai fazer do Código Civil posterior à implementação aí do Código Civil da Constituição de 88, vai ter que fazer uma releitura conforme o que está previsto na Constituição. Então o Código Civil de 1916, claro, passou a ter que tratar melhor essas questões. Por isso que veio o Código de 2002, porque o Código de 1916 ele estava ultrapassado e o Código Civil de 2002 veio para substituir. O Código Civil que vigorava nessa época não tratava os homens de forma igual, e com a promulgação, os homens e mulheres de forma igual, e com a promulgação da Constituição, esses dispositivos do Código Civil ficaram sujeitos à Constituição, o que significou uma mudança na posição jurídica. Bom, para poder fixar melhor essa questão de formal material, eu vou dar um exemplo bem tosco, mas que ajuda muito para a gente poder fixar o conteúdo. Suponhamos que um homem que não tem muito jeito com cozinha, ele é obrigado, né? Obrigado pela mulher a fazer um suco de laranja. Lógico, ele não tem destreza na cozinha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar lá as laranjas, vai colocar lá na pia, vai cortá-las, né? E vai espremê-las num copão de suco bem grande. Só que ele vai fazer uma lambança danada na cozinha. E também, pelo fato dele não ter muita destreza, muito lento, ele acaba que, pela lentidão, vai fazendo o suco e comendo também junto, né? Tá lá do lado lá o fogão com a panela, tem um arroz, um feijão, ele vai comendo um arroz, um feijão. E nesse ato de comer, cortar laranja, ele acaba jogando arroz ali em cima da pia, feijão, bagaço de laranja, um pouco de suco derramado na pia. Mas ele consegue fazer o suco. E aí o que acontece? Num dado momento a esposa dele vira e fala assim: amor, já fez o suco? Ele, sim, eu fiz.
Então me traz o suco de laranja. O marido pega a jarra de suco e diz: formalmente, aqui está o suco. Você tem o copo, né? Você tem aqui o copo e dentro desse copo você tem, formalmente, ele assume uma forma de suco. Então ali está o suprassumo do suco de laranja. E aí ele complementa: mas se você quiser ter a materialidade deste suco, você vai ter que procurar aqui nessa pia bagunçada. Nela você vai encontrar a materialidade do suco, misturada a outros fragmentos que não são do suco de laranja, como o feijão e o arroz. Eu acho que esse exemplo fica clara a questão da formalidade e da materialidade espalhada, né? Você vai encontrar dentro do Código Civil, Código Penal e tantas outras leis, alguns princípios, né, materiais daquilo que é formal dentro da Constituição. Eu creio que esse exemplo vai ficar muito bom para fixar esse conteúdo. Bom, em resumo, a Constituição ela é um documento fundamental que reflete os valores de uma nação e suas regras. A Constituição ela possui características próprias, como a dificuldade de alteração e a sua classificação como formal, e distingue das leis infraconstitucionais. A análise da força de cada parte da Constituição é essencial para compreender o seu impacto na legislação. Quando se estuda a teoria das constituições, urge estabelecer as matérias sobre as quais uma Constituição deve restritivamente tratar, estabelecendo também a diferença entre Constituição material e formal. A Constituição material, né, a gente já tratou aqui, ela é um conjunto de todas as normas que têm conteúdo, substância tipicamente constitucional, ou seja, as normas que tratam a estrutura do Estado, de forma de governo e de direitos fundamentais e nada mais. Já na Constituição formal, é um nome que se dá ao conjunto de normas que, embora não tenham essência de normas constitucionais, são inseridas no corpo do documento chamado formalmente de Constituição, aprovado mediante um processo legislativo constituinte. Bom, sobre Constituição e constitucionalismo, a gente pode dizer que o constitucionalismo é um tema de grande relevância no âmbito do direito nacional. Trata-se de um sistema complexo que envolve a história e as limitações do poder do Estado. O constitucionalismo ele é um movimento fundamental que visa restringir o poder estatal. Desde o momento em que uma sociedade começou a se organizar, houve uma busca por limitar o domínio de indivíduos mais fortes ou mais inteligentes sobre os demais. Esse movimento surgiu devido à insatisfação com a dominação opressiva e refinado na criação do constitucionalismo, focado na limitação do poder estatal. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, né? É porque sem a Constituição você pode ter um grupo de pessoas que detém, por exemplo, um poder econômico e que sobrepõe àqueles pequenos grupos. E eles começam a ditar a regra do jeito que eles querem, do jeito que é melhor para eles, em cima de pequenos grupos aqui. Ou você tem uma formação de um Estado em que, de forma ditatorial, absoluta, que não aceita ser questionada, começa a dizer as regras do que deve ou não ser feito por esses aqui. Então a Constituição seria um documento que assistisse a todos de uma forma igual, em que quando este grupo poderoso resolvesse fazer algo, ele ia estar fazendo algo que deveria estar atrelado àquilo que é maior a ele, que é a Constituição. Então, basicamente, esse movimento constitucionalista, ele é para isso, é para poder regular essa questão de poder. O ser humano, ele valoriza a liberdade. Ele não deseja estar sob um domínio absoluto, nunca desejou. Surge então essa missão principal do constitucionalismo, que é limitar o poder do Estado. Identificam-se nesses movimentos a gente identifica diversas formas de constitucionalismo ao redor de todo o mundo, como o sistema inglês, o sistema americano e o próprio brasileiro. Cada país desenvolveu o seu próprio modelo de constitucionalismo, né? Influenciado por características específicas de cada sociedade e de cada momento histórico. Por isso que a gente tratou de história na aula anterior, porque é muito importante você entender todo um processo histórico
pelo qual a sociedade influencia e é influenciada, né? E nisso formam-se valores, e esses valores vão estar como sendo a base de uma Constituição. Lembram daquele exemplo da aula anterior, em que a gente tratou da questão de um livro com a capa Constituição, mas que dentro dele não tem nada? Constituição não é um livro, Constituição são valores firmes, fixados, que fazem parte de uma sociedade, ou que estão firmados dentro de uma sociedade, mas que ainda cogitam coisas maiores. Bom, define-se constitucionalismo como uma ideologia que coloca o princípio do governo limitado como essencial para garantir direitos e estruturar a organização política e social de uma comunidade. O constitucionalismo moderno, ele representa uma técnica de limitação do poder com propósitos garantidores. Essa ideia é uma teoria normativa da política, semelhante à teoria da democracia e do liberalismo. Percebam que na nossa Constituição você tem um campo social voltado ao coletivo e um campo individual voltado a essa questão liberal. Você tem, por exemplo, quando vocês forem estudar teoria geral dos contratos, vocês vão perceber que é muito em voga no Brasil os valores liberais, em que o Estado tem que intervir muito minimamente, mas quase nunca nas questões contratuais. Ele evita a entrada. Ao passo que os contratos que são firmados, eles têm que ter um valor social, que aí já entra o lado constitucional do contrato. O contrato ele tem que ter um valor social. Vocês vão ver isso mais à frente, Por enquanto, fiquem só com essa informação. Não precisa esquentar a cabeça, porque o professor não vai cobrar. Acredito que não. O constitucionalismo não é apenas um conceito teórico, mas ele é algo que permeia a sociedade, como a gente está tratando aqui. Cada vez que indivíduos se manifestam contra abusos ou discutem nas redes sociais de maneira madura e consistente, estão exercendo o constitucionalismo. Existem duas abordagens principais do constitucionalismo. Uma em sentido amplo e outra em sentido estrito. No primeiro caso, no sentido amplo, o foco está na busca pelas limitações do poder do Estado. Em segundo lugar, no sentido estrito, o constitucionalismo é visto como um movimento que se manifesta através de uma Constituição escrita, que estabelece regras para o governo e para os governados, equilibrando direitos e limitações. Ou seja, vai equilibrar os governantes e os governados, vai tentar colocá-los constitucionalmente numa esfera de igualdade. Mas, quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver que o Estado ele sobrepõe à sociedade pelo fato de ter o seu poder de forma verticalizada, devido aos interesses sociais, aos interesses de uma população. Mas isso vocês vão ver lá no direito administrativo. Não esquenta a cabeça. Professor Vinícius não vai cobrar isso na prova, porque é direito administrativo. Então, no geral, o constitucionalismo reflete a luta da sociedade para limitar o poder do Estado e garantir liberdades e direitos individuais. Esse movimento se manifesta em diferentes contextos e países ao longo da história, moldando a estrutura política e social das comunidades. Bom, a gente pode falar aqui também sobre a evolução das constituições no Brasil, da República, desde a proclamação da República à democracia atual. A primeira Constituição que a gente teve no Brasil foi a de 1824, num contexto de pós-independência de Portugal. Dom Pedro I, ele não queria largar o osso, ele não queria sair fora. Então ele outorga a Constituição de 1824. Então, em 1824, essa Constituição ela entra em vigor, mas em meio a uma disputa política que se instalou após a independência do Brasil. O fato de você declarar uma independência não quer dizer que, pronto, aceitamos a independência. Não. Existem aqueles, até mesmo dentro do Brasil, que não aceitavam se tornar independentes de Portugal, talvez porque estava ganhando muito dinheiro, ou simplesmente porque não colocavam fé de que aquilo seria bom,
quando a gente participa de um momento histórico, a gente nunca consegue compreendê-lo do jeito que deveria ser compreendido, né? Até porque nós estamos fazendo parte da história. Então a gente tem a dificuldade de ver que nós estamos fazendo história e que isso posteriormente vai ter influências, né? Vai influenciar muitas coisas. Com a nova autonomia, grandes latifundiários propuseram um anteprojeto, que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. É isso mesmo, a Constituição da Mandioca. Saudem a mandioca. Piadas à parte. Essa Constituição da Mandioca, ela limitava os poderes imperiais. Constituição da Mandioca, gente, entre aspas, porque não era uma Constituição. Era um anteprojeto às propostas de Dom Pedro I, né? Quais eram as principais características que foram adotadas na Constituição de 1824, né? Você tinha um governo, um regime governamental monárquico, autoritário e centralizado. É uma nítida centralização político-administrativa. É um lado político que manteve, entre aspas, unido o Brasil, né? A primeira Constituição brasileira ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, ela foi julgada no peito do povo, e você que aceite isso aí, porque eu não vou mudar. Ela é outorgada. E a capital, vocês novinhos aí não devem saber, mas a capital do Brasil não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O microfone tá aqui embaixo, por isso que eu tive que abaixar a cabeça para poder falar. Porque se eu falar aqui, vocês não vão escutar. Não pode sair gritando, não pode gritar. Legislativo. Como que era o legislativo? Era bicameral. Câmara de Deputados e senadores, como é até os dias de hoje. O Senado era vitalício, escolhido pelo imperador. Ou seja, escolheu o senador, ele vai ficar lá direto, até a morte, né? Se não morrer, fica igual o Wolverine, vai direto. O poder executivo era também exercido pelo imperador. Vale destacar que, devido ao perfil de Dom Pedro II, que era mais moderador, se deu a institucionalização do parlamentarismo. Vamos devagar, nós vamos conseguir, é difícil falar, né? Parlamentarismo monárquico do Brasil, durante o segundo reinado. Se consolidou com a criação do cargo presidente do Conselho de Ministros. Com Dom Pedro II, escolhia o presidente e o presidente escolhia os ministros. Se deu o que conhecemos como parlamentarismo às avessas. Poder moderador. Gente, eu estou falando essas características aqui, mas é a título de curiosidade. Isso aí não vai ser cobrado não, tá? Isso é só a título de curiosidade. O poder moderador, ele foi um mecanismo que serviu para assegurar a estabilidade do trono durante todo o reinado do Brasil. Era a chave de todo o império. Um verdadeiro absolutismo disfarçado, né? Falava, não, que a gente só está controlando. Era absolutismo. Era um absolutismo. Os três poderes, eles estavam subordinados ao imperador. Tá vendo como que é absolutista? Meio que flertando com a ditadura, né? Era mais ou menos isso aí. O que eu posso destacar aqui? O Brasil seguia um regime político monárquico, que seria transmitido de forma hereditária. O voto era censitário, baseado na renda. Ou seja, quem votava é quem tinha dinheiro. Se você não tinha dinheiro, você não votava. Então a maioria do povo não participava. Percebam o que a gente tratou um pouquinho atrás aí, que existia um grupo que às vezes sobrepunha as suas ideias em cima dos menores. Até no voto. Até no voto você via isso. Isso na nossa primeira Constituição brasileira. Bom, em 1891, agora num contexto de proclamação da República e fim do poder moderador, né? Esse poder absolutista, é a partir de 1860 que começa a sentir-se um enfraquecimento dessa monarquia. A questão militar e religiosa agravaram o cenário. O manifesto do Centro Liberal e do Manifesto Republicano também abalaram a monarquia, desmoronando assim os antigos aliados da causa monárquica.
Aí entra um nome famoso, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele acaba proclamando a República e afastando assim o Dom Pedro II e a monarquia. Não houve, no entanto, uma participação popular. Foi um golpe militar. Entre 1889 até 1897 instala-se um governo provisório, né? Era um golpe. Em 1889, com a proclamação da República, os latifundiários, eles finalmente conseguiram ter uma influência direta no texto constitucional. Então aqui a gente já começa a ter, na nossa segunda Constituição, uma influência do povo, né? Mas não é qualquer povo, é quem tinha dinheiro. Para se perpetuar no poder, a elite política criou brechas para que garantisse o voto de cabresto, impondo o seu domínio no meio do coronelismo. E aí surge esse nome, coronelismo, que você deve ter estudado lá no ensino fundamental e talvez pincelado no ensino médio, né? Eu não fiz ensino fundamental e ensino médio, eu fiz o primeiro grau e o segundo grau. Que idade eu tenho? Fica aí a pergunta. Para se perpetuar no poder, a elite política criou as brechas, né, o voto de cabresto, e aí cria-se algumas características, né, no texto da Constituição em 1891, que eram extinção do poder moderador, teve uma das mais significativas contribuições como o recém-criado Supremo Tribunal Federal, controle sobre a constitucionalidade das leis e os atos do Legislativo e do Executivo, o controle judicial difuso de constitucionalidade. E aí, a Constituição Federal de 1891, ela teve como seu relator o senador Rui Barbosa. Olha o nome, Rui Barbosa. E sofreu influências dos Estados Unidos. Lembram lá, quando a gente tratou da Revolução Norte-Americana? Aí, entrou aí, ó, a influência dos Estados Unidos, com as questões de presidencialismo e federalismo, que a gente vai tratar mais à frente. Não nessa aula, em outra aula. A união perpétua e indissolúvel das antigas províncias, agora estados. Surgem os estados membros, né? Voto aberto e universal, apesar das inúmeras exceções. Mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar, ou seja, ainda não era aberta a todo mundo, mas ampliou consideravelmente a questão do voto. As províncias, reunidas pelo laço da federação, passaram a constituir os Estados Unidos do Brasil. Se vocês pegarem notas, né, esse papel moeda, né, as moedas antigas, você vai ver lá, né, Estados Unidos do Brasil. Porque eu não tenho aqui, meu pai tem. Eu lembro que eu lia lá e falei assim, poxa, Estados Unidos do Brasil, tá aí, né, a influência aí na história, da história. Bom, o Estado laico, pois ele não tinha uma religião oficial, e constitucionalizou-se como um Estado leigo, né? Laico ou não confessional. Retiravam-se os efeitos civis do casamento religioso, né? Os cemitérios que eram controlados pela igreja agora eram administrados pela autoridade municipal. E tinha a proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Ora, por quê? Porque o Estado era laico, então não podia ter ensino religioso. Ou seja, o papai aqui que é teólogo não ia dar aula lá no Estado. Declaração de direitos. Foi aprimorada abolindo a pena de galés, a de banimento e a pena de morte, exceto no caso de guerra, como ainda fica em voga aí na nossa Constituição atual. Prevalência da primeira geração de direitos, né? O de liberdade em geral. Liberdade em geral a gente pode tratar como liberdades civis, políticas e religiosas. Bom, passado um tempo, a gente começa agora a ver, você pensa assim, nossa, tá tão conturbada essa história brasileira. É agora que começa a ficar feio o negócio. Porque em 1934 surge uma nova Constituição, a nossa terceira Constituição. Ela foi elaborada na Era Vargas. A Constituição de 1934, ela tenta acalmar os ânimos dos anos anteriores, né? Principalmente por causa da Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, 2 anos antes dessa promulgação da Constituição de 34. E a insatisfação também advinda de elites do Sudeste. Há um grande avanço no sistema eleitoral, com a introdução do voto secreto e no setor social com garantias trabalhistas. Na Era Vargas, que foi
consolidadas as leis trabalhistas, que foram trazidas algumas outras leis de âmbito social, que até hoje são de grande valia para a gente. Bom, a terceira Constituição ela é de 1934. 3 anos depois, a gente tem a Constituição de 1937. A de 34 ela foi a que menos durou, 3 anos. A terceira Constituição durou 3 anos. Né? Por quê? Porque em 1935 o presidente Vargas ele decretou o estado de sítio e deu um golpe. Mais um golpe. Cansa, né? E deu um golpe para permanecer no poder. Ele justificou a medida sob o argumento de que era preciso proteger o país da ameaça comunista. E recebeu o apoio de boa parte da população para impor uma nova Carta Constitucional em 1937. As principais características da Constituição foram a Carta outorgada, ou seja, a Carta imposta, né? A abolição dos partidos e da liberdade de imprensa e a inspiração fascista, chamada de Constituição Polaca. Bom, essa é a nossa quarta Constituição. Aí a gente pula para a quinta Constituição, que é a Constituição de 1946. Com a redemocratização após o Estado Novo implantado por Vargas, o Congresso Nacional reassume o poder constituinte. Nessa nova carta, há avanços democráticos e uma reestruturação de poderes, um pouco parecida com a que a gente tem hoje. Suas principais características foram maior autonomia para municípios e estados, garantia de liberdade de expressão e resquícios de autoritarismo em alguns artigos, né? A intervenção do Estado em relações trabalhistas, por exemplo, né? Não tinha greve. A greve era crime, né? Era errado, não podia ter greve. Bom, isso foi em 1946, que é a nossa quinta Constituição, né? Passado alguns anos, em 1967, vem então a nossa sexta Constituição. Ou seria assim? Vocês escolhem. Sim, né? Acho que assim é melhor. Nossa sexta Constituição, 1967, que foi durante a ditadura militar entre os governos de Castelo Branco e Costa e Silva, né? 2 ditadores. Foi a época da ditadura brasileira. Uma nova carta serviu de medida para justificar legalmente o autoritarismo e o arbítrio político. Apesar de possuir um texto ameno, ele sofreu ao longo dos anos seguintes, uma série de emendas, absorvendo os famosos atos institucionais, os famosos AIs. AI, apóstrofo S, AIs, né? O mais conhecido foi o AI-5 de 1968, que davam poderes plenos ao executivo para assegurar o regime militar. Daí, de 1967, a gente pula para então o famoso ano 1988, com a nossa sétima e atual Constituição Federal, também conhecido como Constituição Cidadã. Surgiu logo após a redemocratização do Brasil. Ela foi feita pelo próprio Congresso, que durante a manhã atuava nas atividades da casa e à tarde se dedicava à elaboração da Carta Magna. Um ponto interessante sobre essa Constituição foi o fato de que alguns anos depois a população foi consultada sobre o sistema de governo, uma vez que os constituintes não haviam acordado sobre qual era o melhor modelo. Aí um plebiscito ele foi feito em 1993 e o povo brasileiro optou pela manutenção da República presidencialista. Então, resumindo, nós tivemos 7 constituições. A de 1824, que teve vigência por 65 anos e foi outorgada pelo Dom Pedro I. Em 1891, que teve uma vigência de 39 anos, que veio da proclamação da República, ela foi promulgada em 1937, com duração de 8 anos, na ditadura do Estado Novo de Vargas, ela foi outorgada. Depois tivemos a Constituição de 1946, que teve uma vigência de 20 anos, após guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial, e que foi promulgada. E aí tivemos, em 1967, uma vigência de apenas 2 anos, um golpe militar,
e com uma Constituição outorgada. E depois tivemos, em 1988, uma Constituição cidadã, que é a nossa Constituição atual, que foi promulgada após 21 anos de ditadura, né? Então a gente fica por aqui com essa aula, né, sobre a Constituição. Na próxima aula vamos continuar trabalhando alguns conceitos ainda, né? Ainda estamos num campo um pouco teórico, um pouco chato, eu sei, mas mais para frente a gente vai começar a entrar em alguns textos e tudo, e acredito que vai ficar top das galáxias, viu? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.